Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler 4 versículos. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, por gentileza. Vamos honrar a palavra de Deus. Quero te lembrar que nós honramos a palavra de Deus cumprindo-a também. Jeremias capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Tu és o nosso respirar, Senhor. Te daremos todo o nosso louvor com nossa vida. E pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor venha revelar a nós, segundo a Tua porção. Venha se revelar a nós, segundo a Tua revelação da palavra, Senhor. Queremos de fato sairmos daqui nessa noite tocados pelo Senhor. Senhor, queremos de fato sairmos daqui nessa noite transformados pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos aquilo que Tu tens para nós. Senhor, sabemos que no processo onde o Senhor trazia o maná, que era aquele orvalho, Senhor Deus, que era derramado sobre todo aquele lugar onde o povo hebreu estava com suas tendas, naquele momento eles recolhiam aquele orvalho e preparavam o seu alimento. Que nesse processo de preparação, que nesse processo de transformarmos aquilo que o Senhor nos deu para aquilo que nos alimenta, o Teu Espírito nessa noite tenha liberdade. E que nessa noite o Senhor venha se revelar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Amados, essa palavra é uma palavra que o Senhor tem queimado o meu coração. Neste momento, o povo hebreu estava precisando de direção do Senhor para se arrependerem do seu mau caminho, para se arrependerem das obras que eles estavam ali cometendo. O Senhor então pede ao profeta Jeremias para que ele vá em direção a um lugar específico, a casa do oleiro. E lá naquela casa ele teria uma revelação para aquele profeta. E aquela revelação ela deveria então ser proclamada para todo aquele povo. Esse profeta então vai à casa do oleiro. A Bíblia diz que ele desce até a casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro entregue a sua obra sobre as rodas. Não tem como nós não lembrarmos de quando o Senhor cria o homem. A palavra de Deus diz que Deus do barro cria o homem, a sua imagem e semelhança. O oleiro sobre as rodas, que poderíamos chamar de mundo, cria o homem. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Usando da matéria mais pobre e mais barata, o barro. Só que ele não para por aí, ele sopra o fôlego de vida e ele toca a terra com um elemento celestial. E ele enche aquele barro, ele enche aquela criação que até então não se movimentava, com algo que vem do céu. E enche então, e aquilo que de certa forma ainda estava vazio, é cheio
do Espírito, é cheio do ruá, do fôlego de vida. Só que nós sabemos que o homem, ao longo do tempo, ele escolhe o seu próprio caminho. Ele escolhe o seu próprio caminho e coloca os pés pelas mãos. Ele, por escolha própria, decide se afastar de Deus. Por escolha própria, ele decide se inclinar para si mesmo e se distanciar das coisas celestiais. Só que esta palavra, esta revelação de que o oleiro está entregue à sua obra sobre as rodas, revela para nós que há um desejo da parte do Senhor de continuar a sua história com a humanidade. Há um desejo da parte do Senhor de continuar envolvido com a sua criação. E mesmo o homem, achando que já estava longe o suficiente para não ter nada a ver e não se relacionar mais com Deus, o Senhor ainda está e permanece envolvido com a sua obra. Não importa os caminhos que nós escolhamos caminhar, trilhar. Não importa as decisões que nós escolhamos decidir e viver dia após dia. Deus tem uma história de amor comigo e com você. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca deixou de estar entregue à sua obra. Ele nunca deixou de estar envolvido. O Senhor nunca tirou as suas mãos do barro. Ele nunca tirou as suas mãos do barro. Talvez houveram momentos nas nossas vidas onde nós nos sentimos sozinhos, abandonados, feridos. Mas as suas mãos estavam sobre nós. As suas mãos permanecem sobre nós. A sua história conosco ainda não acabou. Porque Ele nos ama. E porque Ele é o próprio amor. Ele está inclinado com a sua obra. Ele é aquele artista que se entrega para a sua própria criação. E isso não foi lá no Gênesis, mas está sendo aqui e agora em volta de você. Ele está te envolvendo com as suas mãos celestiais, suas mãos que protegem e que cuidam. Ele não desiste de nós. Ele nunca vai desistir. Talvez você pense naquele momento onde Adão e Eva estão sendo expulsos do jardim. E talvez você se sinta assim algumas vezes. Mas eu fico imaginando Deus em sua onisciência, sabendo que um dia Ele iria tocar a terra novamente com seu Filho e remir com seu sangue, perdoando os pecados daqueles que se arrependerem e fazer de novo o jardim dentro de cada um de nós. Sabe por que Ele faz isso? Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. Você não é um número para Ele. Talvez no início você foi só o barro, mas quando Ele soprou o fôlego de vida, tudo mudou. Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Aquilo que talvez era só um objeto, aquilo que talvez era só um elemento, foi tocado pelo céu. E vida foi estabelecida naquela obra. Você pode se imaginar como um vaso nas mãos do oleiro, sim. E este é o meu pedido para você nessa noite. Para que você se imagine como este barro nas mãos do Criador, sendo moldado, sendo guardado, sendo cuidado,
sendo transformado por Ele. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Essa história nós conhecemos. Nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo no princípio. Nós estragamos escolhendo a nós mesmos. Nós estragamos deixando Deus de lado e buscando o nosso próprio caminho. Nós estragamos deixando de segui-lo e viver na presença dEle. E cá entre nós, só entre nós aqui nessa noite, continuamos estragando. Continuamos estragando, tomando decisões egoístas todos os dias. Mas ainda assim, o vaso se estragou em suas mãos. Sabe o que aconteceu quando você se estragou? Ele não largou de você. Ele não largou de você. Ele continua envolvendo você com a sua graça, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Talvez você não se sinta digno de ser o barro nas mãos do oleiro, mas ainda assim, Ele te recebe. E Ele permanece envolvido com você. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando nós nos estragamos na presença do Senhor? Quando na história da humanidade, a humanidade escolheu trilhar o seu próprio caminho. Quando na história da humanidade era mais interessante ser conhecedor do bem e do mal. Quando na história da humanidade era mais interessante viver segundo o seu próprio nariz. O Senhor envia o seu Filho. Envia o seu Filho porque Ele ama primeiro. E todo aquele então que nele crê, não perece mais, mas agora recebe a vida eterna. E o Senhor envolvido com a sua obra, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim da história da humanidade que nós iremos vislumbrar e viver ainda, o Senhor não larga de nós, o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor está trazendo para nós uma solução para nos achegarmos novamente na presença dEle, assim como era no início. Só que o vaso se estraga. Só que o Senhor então torna a fazer dele outro vaso. Diga comigo, outro vaso. Sabe, amados, se é outro, não é o mesmo. Quando o Senhor nos resgata da escuridão, quando o Senhor nos dá de novo a vida eterna, Ele não se conforma somente com uma reforma. Ele não se conforma somente com uma adaptação. Porque a reforma é formar de novo algo que já havia. O fato é que nós nascemos com a semente pecaminosa e não tem como nós voltarmos a um início perfeito, porque nós já nascemos imperfeitos. Tanto é que quando Deus decide resgatar a humanidade, Ele não ressuscita Adão, mas Ele envia o segundo Adão. Ele envia o seu próprio Filho, perfeito, imaculado, justo, para morrer por mim e por você. Para que quando o vaso se estragou, nós então não sejamos meramente reformados. Nós não sejamos somente adaptados para uma versão um pouquinho melhor. Mas o Senhor nos promete uma transformação. Sabe o que é transformação?
Trans significa formar, significa ir além de. Quando o Senhor diz para nós que nós somos transformados, quando o Senhor fala para nós lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor está dizendo, olha, nós não seremos reformados, mas nós seremos transformados. Não, o Senhor não tem o menor desejo de nos encher de remendo. O Senhor não tem o menor desejo de nos fazer remendados porque o vaso se estragou, mas Ele começa do início uma nova obra nas nossas vidas. E quando o Senhor decide fazer tal coisa, é aí que mora a beleza do nascer de novo na presença de Deus. É a oportunidade que eu e você temos de começar tudo de novo. Eu não sei como você vê isso, mas é tão bom saber que quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós podemos começar tudo de novo. É tão bom saber que nós não precisamos nos envergonhar das coisas que se passaram. Não precisamos mais carregar esse fardo nas nossas costas, de que eu era assim, ou eu fiz assim, ou eu cometia isso ou aquilo. Mas eu posso me entregar na presença de Deus com liberdade, porque tudo se faz novo. Amados, é um alento para a nossa alma, podemos saber que podemos nos achegar no Santo dos Santos, sabendo que as coisas velhas se passaram. E o Senhor então decide fazer outro vaso. E este outro vaso que Ele decide fazer em nós é o maior presente que nós podemos ganhar na nossa vida. Sabe por quê? Porque o outro vaso, ele tem a imagem do segundo Adão. O outro vaso, ele vai ter a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas. O outro vaso que Ele está formando em nós é perfeito. E nós podemos, então, descansar em suas mãos. Podemos descansar nas mãos do oleiro. E essa é a proposta que eu tenho para você nessa noite, de te lembrar que você pode e deve descansar nas mãos do oleiro. Sabe esse fardo que você carrega de culpa? Lança fora. Sabe essa consciência pesada, que muitas vezes não é você que carrega, mas é ela que te carrega? Lança fora. Lança aos pés de Jesus. E é o que Ele nos oferece. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sou manso e humilde de coração, e darei descanso para a vossa alma. Agora, há uma grande diferença entre sermos reformados e sermos transformados. Quando somos transformados, nós compreendemos que a obra é de Deus e não nossa. Mas quando somos reformados, nós ficamos um pouquinho confusos, nos perguntando de quem é essa obra. Porque se eu sou reformado, eu tenho que voltar a uma origem, então eu tenho que voltar à minha melhor versão, talvez. Mas qual será que foi a minha melhor versão? E muitas vezes nós vemos pessoas vivendo debaixo deste entendimento, e é um entendimento equivocado, é um entendimento errado.
Porque não é nós, não somos nós que fazemos a obra em nós mesmos, mas é o Senhor que faz em nós. E quando nós tentamos fazer por nós mesmos, nós somente colocamos os pés pelas mãos, e erramos, e erramos, e erramos, e nos decepcionamos com aquilo que conseguimos produzir, porque aquilo que produzimos não é bom. Mas quando é aquilo que o Senhor produz, debaixo de uma transformação, tudo muda. Sabe, amados, porque a diferença entre este barro e eu é que quando ele estava moldado, o Senhor soprou fôlego de vida nele. E a diferença é que nós somos o barro nas mãos do oleiro, só que o Senhor nos amou de tal forma que Ele colocou em nós desejos. Ele colocou em nós vontades. E estas vontades, elas nos distanciaram do Senhor. Só que quando nós compreendemos que a obra é celestial e nós somos meramente o barro, sabe o que acontece? Nós desistimos de nós mesmos e nos entregamos por completo na presença dEle. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer com tudo isso a nós, é que precisamos ter a melhor característica que um barro pode ter. Sabe qual é? Flexibilidade. Maleabilidade. A capacidade de ser formado da forma em que o oleiro desejar. Quando eu descanso nas mãos do oleiro, quando eu descanso na presença do Senhor, e eu compreendo de uma vez por todas que a obra é dele e não é minha, isso me traz uma flexibilidade. E essa flexibilidade, o que é essa flexibilidade? O que isso significa na prática, pastor? O que é essa flexibilidade que um barro amolecido pode gerar na minha vida? É a flexibilidade de se adaptar à verdade imutável da palavra de Deus. É quando eu e você deixamos de ser multidão e nos tornamos discípulos. É quando eu e você deixamos de viver atrás de pregadores que falem aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir e nos debruçamos na palavra de Deus para vivermos os princípios e a verdade do Senhor. É quando o Espírito Santo encontra em nós tamanha flexibilidade para fazer em nós segundo a sua vontade. A sua vontade, a sua vontade, a sua vontade. Em todas as áreas. Na área familiar. Quando a palavra diz, maridos, amem as esposas, e você é moldado por essa verdade, e você mesmo sem concordar, começa a buscar amar a esposa que você um dia deixou de amar. É quando a palavra diz, esposas, honrem os seus maridos. E você deixa de argumentar e dizer, não, você não sabe, o meu marido que eu tenho, ele não merece honra nenhuma. Mas você se dobra, você se torna flexível àquela nova verdade. E aquilo então começa a moldar o segundo Adão em você. E você começa então a se transformar, não a ser reformado, mas ser transformado à imagem do segundo Adão. É quando a palavra diz que você precisa exercer o domínio próprio. E no momento de ira, aquilo vem na sua mente, o
O Espírito Santo te lembra daquilo e você permite ele te convencer daquilo. E você então começa a se tornar cada vez mais a imagem de Cristo. É por isso que nesse processo, obedecer é melhor do que entender. É por isso que nesse processo existem momentos em que nós não vamos entender o porquê. Há momentos onde a palavra vai nos ensinar algo. Poxa, mas como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? Eu não aguento mais essa pessoa. Essa pessoa pisa no meu calo. Eu não entendo o porquê eu preciso perdoá-la. E aí, a palavra também diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando há uma flexibilidade, nós então perdoamos. O que vai te diferenciar da multidão é o nível de flexibilidade que você vai ter quando o oleiro decidir fazer o vaso novo. Você pode permanecer nas mãos dele até o último dia de vida, mas você pode estar endurecido. Você pode ter encontrado um momento de rigidez na tua vida que você não conseguiu mais se curvar à vontade e o propósito do Senhor. Nós estamos encerrando a série hoje, Vivendo no Propósito. E não tem como você viver o propósito do Senhor se você for duro. Não tem como você ser transformado um vaso novo se faltar essa água que amolece esse barro, se faltar esse Espírito Santo dentro de você e você não convidá-lo para fazer parte do teu dia a dia. Porque é no dia a dia que o oleiro está nos moldando. São nas oportunidades das desavenças. São nas oportunidades onde pedir perdão é necessário ser exercido, perdoar é necessário ser exercido. São nas oportunidades onde a gente tem de fazer aquilo que é errado, mas o Senhor nos chama a fazermos aquilo que é certo. Essa semana eu sentei com uma pessoa e a pessoa disse para mim assim: pastor, até segunda-feira eu entendia a fé como uma ferramenta para minha salvação. Só que no meu momento com o Senhor, o Espírito Santo me constrangeu de tal forma que eu tenho uma dívida, pastor. E eu fiquei tão constrangido de ter esta dívida que eu decidi colocar a minha casa à venda. E eu do outro lado da mesa estava por dentro, yes! O Espírito Santo pegou de jeito essa pessoa. Por quê? Porque só uma pessoa maleável, só uma pessoa flexível consegue fazer coisas que não têm o menor sentido. Mas quando o Senhor pede, ela diz, sim, Senhor, eis-me aqui. É uma pessoa que aprende a não usar mais as portas dos fundos. É uma pessoa que aprende a não romper relacionamentos porque deu alguma coisa errada. Que aprende a desonrar as pessoas porque elas cometeram algum erro. Que aprendem a ser mesquinhas porque roubaram dela. Aí o Senhor diz assim, cadê o perdão? Eu quero ver se você vai se dobrar agora. Eu quero ver se você vai ser dobrado agora. Eu quero ver se você vai estar flexível o suficiente para chegar à forma que eu desejo. Esse padrão de cristianismo vai te separar da multidão e te fazer um discípulo na presença dele. Esse nível de vida com Deus vai permitir com que você viva o propósito do Senhor.
Porque para que cheguemos a determinados propósitos, amados, é necessário um coração amolecido. É necessário um coração que seja capaz de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Necessário um coração que seja capaz de viver as maiores loucuras para o mundo. E se o Senhor está tendo dificuldade de trabalhar com a dureza do seu coração, vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais. Sabe, amados, essa palavra é uma palavra linda, é uma palavra incrível, e o Senhor trouxe através do profeta Jeremias. Mas lá no versículo 11, do capítulo 18, nós vemos como o povo reagiu em relação a essa palavra. Diz assim: ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, olha a resposta do povo no versículo 12, não há esperança, porque andaremos consoantes os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Sabe, amados, o Senhor não larga, Ele não abandona a noiva, Ele não abandona o seu povo, mas para um coração duro há consequências. Para um coração duro há uma dura cerviz. Para um coração duro há uma colheita de coisas ruins. Mas quando eu e você nos entregamos nas mãos do oleiro e dizemos: Senhor, Senhor, pode jogar essa água e me amolecer por completo, pode jogar esse Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, me encha da Tua presença, me encha da Tua palavra e molda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, por completo. Tem alguém aqui? Não seja um crente remendado e reformado, achando que está tampando alguma coisa. Ah, eu tenho esse pecado, eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu tenho esse outro pecado, eu vou dar um jeito nisso aqui. Ai, meu Deus, esqueci disso aqui, eu vou dar um jeito nisso aqui. Deixa a obra nas mãos do oleiro. Deixa a obra nas mãos do oleiro. Talvez alguém diga assim: mas isso é escravidão. Mas isso é escravidão. Eu vou me entregar por completo na mão de um Deus. Se Deus revelar o amor que Ele tem por nós, para você, você vai lembrar e vai saber que não tem lugar melhor para estar do que nas mãos do oleiro. Não é uma lavagem cerebral. É uma vida em liberdade, na liberdade do Espírito. É uma liberdade que dinheiro nenhum pode comprar. É uma liberdade que ninguém pode dar por um cargo, ou por uma importância, ou por alguma coisa, porque é no Senhor. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, e você nem mais consegue vislumbrar as coisas desse mundo, porque tudo se passou. O vento vem, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É uma liberdade que o dinheiro não compra. É uma paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, o coração, que não tem preço. É uma convicção de perspectiva, de eternidade. Tem um pastor amigo nosso que faz essa pergunta, e eu quero fazer para você hoje. Quais são os seus planos para daqui 200 anos? Quais são? Eu tenho um. É estar em Cristo Jesus, nas mãos do Deus Pai, sendo transformado em Cristo.
Se entregue. Seja flexível. Pastor, mas eu não concordo com a palavra. Me feriram, me machucaram. Eu não concordo com algumas coisas que eu leio desse livro e que dizem para mim. Se entregue. Não perca mais seu tempo. Deixe a multidão para lá. E se torne um discípulo. Momento em que Cristo estava confrontando a multidão. A multidão sai porque dizia que o ensinamento dele era muito duro. Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês, querem ir também? Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde você irá, se só Deus tem palavras de vida eterna? Não deixe o seu coração ficar duro não, meu irmão e minha irmã. Não deixa o peso dessa vida tampar os seus olhos, te fazerem cegos. Não deixa a falta de perdão envenenar o teu coração. Se entregue para um discipulado genuíno, se entregue para a palavra de Deus, se entregue para ser moldado, forjado, transformado pela palavra do Senhor. Não fique inerte, indiferente, porque se eu deixar esse barro aqui, até amanhã ele endurece. É isso que a indiferença faz na nossa vida, nos endurece, nos enrijece, nos distancia do propósito do Senhor. E sabe o que acontece com o barro duro nas mãos do oleiro? Calejam as mãos do oleiro. Dá trabalho para ele. Ele se cansa. Seja suave. Deixa a verdade tomar conta do teu coração. Deixa a palavra de Deus dar um norte para a tua vida. Seja maleável. Seja de bem com a vida. Seja grato à obra do Senhor na tua vida. Deixa Ele moldar, deixa Ele forjar. Deixa Ele estabelecer aquilo que Ele tem. O seu propósito. O seu propósito. Que você se torne flexível nas mãos dEle. Que você busque receber todas as verdades do Senhor com alegria no coração. Que você se distancie da multidão e venha participar do grupo dos discípulos. Que você não fique atrás do oba-oba, daquilo que as coisas espirituais e místicas podem fazer, mas que a obra do Espírito Santo seja o teu maior prazer dentro de você. Feche os teus olhos, vamos orar.